Bom dia, é uma alegria a gente poder se encontrar de novo de maneira online para o culto aqui da Comunidade Evangélica Luterana do Fundo Canoas. É uma alegria poder chegar até na sua casa nesta manhã para compartilhar contigo a palavra do Senhor. Nós começamos este culto nesta manhã de domingo em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus, esse Deus que é três em um, ao mesmo tempo um Deus que se manifesta de três pessoas. Esse Deus que é triuno. Como entender isso? Talvez tu nunca tenhas entendido direito, ou quem sabe nunca alguém te esclareceu como isso funciona. Isso é um mistério. Mas a maneira da gente entender isso uma maneira um pouco mais pedagógica é quando a gente olha para Deus como a água. A água se apresenta na natureza de três formas, de três maneiras: gás, gelo, sólido e líquido. E se tu fizer uma análise química do gás da água, fizer uma análise química do gelo, fazer uma análise química da água, tudo vai ser a mesma coisa. Assim é Deus. Três formas de se manifestar para nós, três maneiras de se mostrar para nós, mas um único Deus. E é em nome desse Deus que nesta manhã nós aqui nos reunimos, como dito, de maneira online, para cultuar a Deus, para ouvir a sua palavra, para estar na presença dEle. Ele nos saúda com a palavra de Jeremias, capítulo 15, versículo 16, que diz assim: Ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Jeremias fala que ele é do Senhor. A quem pertence a tua vida? A quem pertence a tua existência? Quem guia os teus caminhos? Quem mostra para ti o que é melhor? Quem orienta a tua vida? Nós temos conversado nesta série de pregações sobre família. Quem orienta a tua família? Quem é aquele que é o Senhor da tua família? Jeremias diz: ó Senhor, eu sou teu, e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e felicidade. Que nessa manhã, Deus, através da sua palavra, possa também trazer alegria e felicidade e direcionamento para a tua vida em família. Eu te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, te somos gratos, te louvamos, te bendizemos por esta semana que tivemos. Obrigado pelo trabalho, obrigado, Senhor, por tudo que a gente viveu, coisas boas, excelentes, algumas talvez não tão boas, mas em meio a tudo isso, Senhor, tu estiveste conosco. Por isso, Pai, nós te pedimos que tu nos abençoes neste momento, também com a tua palavra. Fala ao nosso coração, nos ensina, mostra-nos, Senhor, a alegria e a felicidade que está quando vivemos, que existe quando vivemos em obediência àquilo que tu nos ensinas. Mas também, Senhor, nós não podemos nos achegar a ti sem reconhecer, Senhor, que somos pecadores. Precisamos do teu perdão, precisamos da tua misericórdia, precisamos, Senhor, que tu olhes para nós com graça. Se tu olhares, Senhor, com o rigor da tua justiça, nós seremos eliminados da tua presença. Mas, Senhor, olha para nós com bondade e por isso perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos dos teus mandamentos. Perdoa-nos, Senhor, quando esquecemos de ti. Perdoa-nos, Senhor, quando nós levamos em consideração os nossos interesses e não os teus. Perdoa-nos. Concede-nos, Senhor, teu perdão, a tua bondade e a tua misericórdia sobre nós. No nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. A palavra nos diz que se nós confessamos os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, se tu orou com sinceridade no teu coração, aí na tua casa, onde tu estiveres, nesse momento ouvindo, acompanhando o culto, eu quero te dizer que se tu orou com sinceridade, em nome de Jesus, os teus pecados estão perdoados. Amém. Nós queremos ouvir agora uma canção com a Elisiane e na sequência então a pregação da Palavra de Deus. Perente
Ouvimos aí uma canção com Elisiane e agora queremos então ouvir a palavra do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo agora e para sempre. Amém. Você viu aí projetado o nosso flyer de divulgação da nossa série de pregações. E nós temos conversado sobre a temática da família a partir deste tema. Ao sair de casa, use máscara, mas ao voltar, 3 pontinhos. A pandemia de Covid-19 trouxe novos hábitos e alguns desses hábitos nós estamos ainda nos habituando. E um desses hábitos que a pandemia trouxe é a utilização de máscara facial. Confesso para vocês que eu não me acostumei a ela ainda, porque como eu tenho rinite, ela me atrapalha um monte, ela dificulta, ela faz com que o meu problema, eu lembre dele quase que diariamente, por conta do uso da máscara, mas é necessário. A máscara, ele é um equipamento de proteção individual em tempos de Covid. Ele nos protege do vírus e protege também que nós transmitamos o vírus a alguém. Porque existe toda a questão dos sintomáticos e assintomáticos que podem transmitir a doença e assim por diante. E diante desse novo hábito que a pandemia de Covid-19 trouxe, que é a utilização da máscara facial, nós então queremos também conversar sobre outros tipos de máscara que a gente usa e muitas vezes não se dá conta, ou até usa de maneira intencional, que são as máscaras na vida em família. Nós vimos na nossa série já, na nossa primeira mensagem, que uma máscara muito comum utilizada pelas pessoas é a máscara da mentira. E nós vimos isso a partir da história de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó, a história de Gênesis 27, onde a gente vê uma mentira em família que causa um estrago gigantesco. E assim também muitas famílias hoje vivem na mentira, vivem mergulhados na mentira. Quer conferir a mensagem? Não pode acompanhar ela? Dá uma olhadinha lá no Facebook da Luterana Fundo Canoas, está lá disponível. Você pode conferir a primeira mensagem da nossa série. A segunda mensagem, que foi de domingo passado, nós conversamos sobre a máscara da dissimulação. Também um texto do Antigo Testamento de Gênesis capítulo 12, a história de Abrão e Sarai, quando eles estão então no Egito. É muito interessante a gente ver que a dissimulação ela é muito mais comum dentro da vida em família do que a gente imagina. E hoje nós queremos conversar sobre uma terceira máscara que a gente utiliza na vida em família, que é a máscara do hedonismo. Pastor, o que é isso? Hedonismo. A palavra hedonismo, ela vem da língua grega de hedoné, ou redoné. E redoné, em grego, significa simplesmente prazer. É a ideia que prega o prazer como o fim último da vida. Nós existimos para sentir prazer. Acompanhando um pouquinho essa temática na atualidade, eu fui dar uma olhadinha no que dizem alguns sociólogos e alguns filósofos da época, do nosso tempo. Desculpem. Um deles é Luiz Felipe Pondé. Ele diz assim: o hedonismo ele acentua a finitude da vida. A gente vai morrer, em última análise, Pondé diz. E o hedonismo diz que já que a gente vai morrer, então que pelo menos a vida tem um pouco de gosto. Então a gente busca prazer, 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 prazer. Mas eu te pergunto, tem alguma coisa errada em a gente sentir prazer na vida? Tem alguma coisa errada em a gente buscar viver uma vida de prazer? Tem algo de errado nisso? Óbvio que não. Não tem nada de errado. Não existe nenhum pecado em a gente buscar ter momentos de prazer. Não há. A questão é como nós entendemos a busca pelo prazer na vida em família.
Vivemos tempos em que as pessoas buscam viver um prazer na vida em família, que é um prazer distorcido daquilo que Deus planejou e pensou. Mas deixa o texto bíblico falar com a gente. Nós queremos, nesta manhã, nos deixar acompanhar ou deixar nos ensinar a partir de um texto muito usado em celebrações de bênção matrimonial, que é o texto de Gênesis capítulo 2, os versículos 18 a 25. Tu podes acompanhar aqui a leitura na projeção ao lado, que diz assim, Gênesis 2, 18 a 25. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Queridos, a criação por Deus da primeira família revela qual é a relação de prazer esperada por Deus para a vida em família. O texto bíblico que nós lemos revela como Deus deseja que o prazer seja vivido na vida em família. Aqui é que está o grande e significativo detalhe da vida familiar. Não é o meu prazer que conta, mas é o prazer do coletivo. A meta última da vida em família é o prazer do coletivo. É o prazer, a razão de ser, a razão da família sentir prazer e não apenas eu. Nossa sociedade, ela é uma sociedade que busca o prazer individual. O que importa é que eu esteja bem. E os demais? Bom, os demais que busquem o seu espaço. A nossa sociedade, ela tem esse olhar egoísta sobre o prazer, sobre a vida prazerosa. O importante é que eu esteja bem, os demais são os demais. Mas, quando Deus cria a família, Ele cria a família com o objetivo do prazer coletivo. Nós precisamos fazer duas observações antes de continuarmos a olhar esse texto bíblico. A primeira dessas observações é: o texto bíblico foi escrito num olhar cultural de uma época em que o masculino ganhava destaque. Por isso aqui o protagonista, vamos dizer assim, do texto bíblico, ou o personagem central aqui é o homem. Mas isso tem a ver com a cultura daquela época em que o texto bíblico foi escrito. Não é que a Bíblia é machista, isso tem que ser dito também. E a segunda observação que a gente precisa fazer antes de olhar para esse texto bíblico é que a família foi criada por Deus antes da queda da humanidade. Gênesis 1 e 2 contam a história da criação de todas as coisas, inclusive da família. Quem me acompanha há longo tempo aqui na comunidade luterana do Fundo Canoas, sabe que vira e mexe eu falo da importância de Gênesis 1 e 2 e da importância do que vem depois e da importância do que vem depois no Novo Testamento, porque as coisas elas têm um fio vermelho que permeiam a Escritura.
A família foi criada por Deus antes da queda, ou seja, ela foi criada com um propósito nobre de ser algo perfeito, de ser algo bom. A família é criada antes do pecado. Por isso, Deus também tem um plano especial com a família. Só que, por conta do que vem depois, Gênesis 3, é que a gente vê tanta disfuncionalidades, a gente vê tanto problema, tanta confusão na vida em família. O ideal de Deus está muito distante da realidade, porque logo depois da criação entra na história um negócio chamado pecado. Mas isso é assunto para uma próxima conversa. A máscara do prazer, ela destrói a nossa família, não apenas o casal com ou sem filhos, mas destrói a nossa família, destrói o maior grupo familiar, destrói a vida de uma maneira que se torna aquilo que era para ser algo de prazer coletivo, se torna um fardo, um peso coletivo. A máscara do prazer destrói a nossa família. Por isso, tantas pessoas estão frustradas com a sua vida em família. Muitos dizem assim: eu quero casar para ser feliz. Meu querido, não é eu ser feliz, é nós sermos felizes. Isso é uma construção conjunta, é uma construção que vai além do eu, é uma construção que vai além da minha simples personalidade. Mas a gente precisa entender que essa frustração que surge quando eu entro para dentro do casamento, para dentro da família, com essa expectativa de ter prazer e de repente eu descubro que não é tão prazeroso quanto eu achei, faz com que muita gente deseje pular fora. Só que deixa eu dizer aqui, meu querido, talvez tu tenhas vivido essa situação de frustração no casamento, de descobrir que talvez não é tão prazeroso quanto tu achavas que era, e talvez tu tenhas pulado fora. Todo o meu respeito por ti. Por quê? Porque por trás de toda história de um casamento que se desfez, existe uma história, existem razões, existem motivos, e eu não estou aqui para te julgar, mas eu estou aqui para te apresentar que esse texto bíblico que nós lemos nesta manhã nos apresenta a ideia de Deus de prazer para a vida em família, dessa busca pelo prazer, mas de uma maneira diferente da que é apresentada pela nossa sociedade hedonista, a nossa sociedade que busca prazer a qualquer preço, a qualquer custo. Tá ok? Eu quero falar contigo nessa manhã sobre o ideal de Deus para a família e que essa vida em família seja vivida, usufruída com prazer, com alegria, com satisfação plena. E por isso a gente precisa desconstruir a ideia de prazer que a gente traz para olhar para o texto bíblico e deixar ele nos apresentar a ideia de prazer que Deus tem para a vida em família. Por isso, se nós vivemos a máscara do prazer, de que eu quero viver a minha vida, eu quero usufruir da minha vida familiar para sentir prazer, eu quero te dizer que Deus pede para tu tirar essa máscara e olhar para a realidade da família a partir dos olhos de Deus. Muito bem, mas como viver o prazer pessoal e coletivo nas relações familiares, segundo essa história que nós lemos, segundo esse texto de Gênesis 2 que nós lemos? Aqui nós chegamos no cerne, no centro da nossa conversa nessa manhã. Nós precisamos olhar para 2 versículos bíblicos, e eu quero olhar contigo nessa manhã para esses 2 versículos bíblicos apresentados aqui nesse texto. O primeiro deles é o versículo 18 do texto de Gênesis 2, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o ser humano esteja só. A ideia de Deus de prazer coletivo na vida em família é a ideia que tem como um dos panos de fundo o fim da solidão. Viver casado, viver em família, não é a mesma coisa que o fim da solidão. Por quê?
Porque tem muita gente que vive sob o mesmo teto, divide as contas, trabalham, colocam pão na mesa, educam filhos ou não, dividem casa, pagam apartamento, carro, casa e etc., mas vivem completamente solitários. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a mulher esteja só. É Deus que diz isso. É Deus que declara isso. Viver o prazer na vida familiar é achar jeitos, maneiras de expulsar da nossa vida aquilo que nos coloca em solidão. Por exemplo, eu acho muito interessante que algumas famílias, alguns casais dizem assim: o meu carro, o meu dinheiro, a minha amizade e assim por diante. Isso revela uma vida solitária na família. E aí tu não vai ter prazer. E aí tu vai te frustrar. Porque se o teu cônjuge não é a tua metade, então tu vive solitário. E Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Por isso eu te convido, meu querido ouvinte, nesta manhã, a fazer uma análise da tua vida e perceber: será que nós estamos vivendo de fato uma união? A nossa família está sendo um lugar onde a solidão não tem espaço, ou nós estamos vivendo a nossa vida de maneira dividida? Os teus filhos, o meu carro, os meus amigos, o meu hobby e assim por diante. Queridos, agora isso tem que ser entendido também. Não quer dizer que a gente não possa ter momentos de solitude. O cônjuge está a fim de dar uma volta de bicicleta, mas ele quer ir sozinho, ele quer espairecer. Ótimo, beleza. Agora, viver de maneira solitária, esse é o grande problema em muitas famílias. E quando a gente vive a vida na família de maneira solitária, a gente se frustra, porque a gente não tem prazer. A gente não tem prazer. A gente não encontra alegria, a gente não encontra satisfação na vida a dois. E não viver solitariamente a vida em família, buscar viver de maneira unida, viver a união que Deus pensou. E interessante que Deus diz: olha, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e corresponda. Ou seja, alguém que encaixe perfeitamente na vida do homem. Essa é a ideia que Deus criou. Essa é a ideia que Deus tinha por trás. A ideia de que Adão e Eva se complementassem. Não fossem antagonistas, não fossem opositores, não fossem rivais, não fossem adversários, mas fossem complemento um do outro. E aqui é que está o segredo, quando a gente entende que a nossa vida em família é a complementação um do outro. Mas o que a gente vê normalmente? A gente vê agressão verbal, agressão no olhar. E olha, todo mundo está sujeito a isso. Em tempos de pandemia, então, quando todo mundo está com os nervos à flor da pele, é muito fácil a gente fazer isso. Mas o desejo de Deus é que nós descubramos o prazer de viver a vida na complementaridade. A minha esposa é o meu complemento. Eu sou o complemento para minha esposa. É assim que Deus pensou. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Porque isso requer de nós esforço. Isso requer de nós empenho. Isso requer de nós sacrifício. Isso requer de nós engajamento. Sacrifício por quê? Porque a gente tem que sacrificar o eu. O eu sempre quer vencer. Basta dar uma discussão dentro de casa, a gente sempre quer vencer a discussão, não é? Mas a gente vence a discussão, mas a gente acaba com o outro.
Deus não pensou que fosse assim. Deus pensou que a gente pudesse sim ter momentos em que a conversa fica um pouco mais quente, mas que no final os dois saem ganhando. E isso requer o quê? Afogar o meu eu, entender o outro, buscar perceber aquilo que está sendo dito nas entrelinhas. Isso requer também descobrir o momento exato de conversar sobre determinadas coisas. A gente facilmente casa na ilusão de que vai ser tudo mil maravilhas. E com o passar do tempo a gente descobre que aquele prazer que a gente achava que ia sentir, parece que se foi. Mas por quê? Porque a gente não entendeu qual é o plano de Deus. Porque a gente não entendeu o que Deus pensou para a vida coletiva da família, o prazer coletivo. Buscar viver uma vida onde a solidão não ganha espaço. Isso significa também autoconhecer-se e conhecer o outro. Existem momentos em que a gente precisa ficar quieto, porque se a gente fala, a gente explode, a gente fala besteira, a gente fala bobagem, machuca, ofende e aumenta mais o problema. E também significa buscar conhecer e entender como o outro funciona. Isso é muito mais a área da psicologia. Eu sou pastor, eu não sou psicólogo, mas a gente precisa, com o passar do tempo na vida familiar, entender como o outro funciona. Existem momentos que não dá para falar, existem momentos que são os momentos adequados para falar e assim por diante. E para isso tem muita coisa boa, por exemplo, terapia, leituras, cursos e assim por diante. Também precisa ser dito. Buscar a vida, o prazer na vida em família não pode ser um esforço unilateral, ou seja, de apenas um dos cônjuges. Por quê? Porque quando Deus diz, olha, farei para ele alguém que o auxilie, lhe corresponda, Deus está pressupondo que essa correspondência vai ser um caminho de mão dupla. Por isso a busca pelo prazer na vida em família não pode ser apenas um objetivo da esposa, não pode ser apenas um objetivo do marido, tem que ser um objetivo de ambos, que dizem assim, é possível a gente ser feliz na família? Sim. É possível a gente sentir prazer na vida em família? Sim. Depois de anos? Sim, é possível. Mas para isso a gente precisa fazer a tarefa de casa, individualmente, com vistas ao prazer da coletividade. Uma segunda resposta ao como viver o prazer coletivo e familiar, segundo Gênesis 2, nós observamos quando Adão recebe Eva das mãos de Deus. Na minha opinião, é um dos textos mais bonitos de toda a história da criação. Quando Adão diz assim, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu gosto muito da tradução que o Eugene Peterson, um pastor recentemente falecido, pastor presbiteriano canadense, ele fez uma tradução da Bíblia numa linguagem bem contemporânea. A Bíblia se chama A Mensagem. E quando ele traduz esse texto, ele coloca na boca de Adão mais ou menos as seguintes palavras: até que enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu imagino a cena de Adão recebendo a Eva das mãos de Deus. Talvez nós, na nossa maneira brasileira de olhar para as outras pessoas, nós diríamos assim, mas ela é feia, ou ela é bonita. A gente começaria a olhar para os atributos físicos e pessoais da pessoa. Adão, ele consegue enxergar além dos atributos. Em momento algum ele ressalta qualquer característica física da mulher que Deus cria para ele. Ele simplesmente consegue enxergar nela a metade dele. Interessante que Deus tira costelas de Adão para fazer a Eva. Ele ainda estava anestesiado. Gente, isso não está na Bíblia, tá? Eu tenho que deixar isso claro, para que vocês não achem que daqui a pouco na Bíblia do pastor diz coisa que não diz na tua. Mas eu imagino a situação, Deus faz uma cirurgia, tira ossos ali e tal. Talvez ele ainda tivesse com alguma dor, algum resquício daquilo tudo. Ele nem se liga a isso, mas ele olha para Eva
e percebe nela aquela complementaridade que Deus tinha pensado para o casamento. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O prazer do Adão não está no fato de ela ser bonita, feia, alta, magra, gordinha, ou cabelo curto, cabelo comprido, loira, morena. Não tem nada disso, a gente não tem uma descrição. O prazer de Adão está na unidade profunda, intensa e misteriosa que surge com a família. Eu acho fantástico como o ser humano consegue criar relações tão intensas e profundas com alguém outro. Quando um homem e uma mulher resolvem casar, formar uma família, com o passar no começo tem muita conversa, e essa conversa vai criando uma química, uma profundidade de relacionamento, que depois de alguns anos não precisa mais nem falar nada, tu já sabe o que está passando na cabeça do outro. Isso é um mistério, e isso revela o que Deus pensou: a complementaridade, a minha metade, carne da minha carne, osso dos meus ossos. E por isso, uma separação sempre é algo muito dolorido para todo mundo. Mesmo que o casal esteja à beira de se matar, ainda assim é doído. Porque no final, talvez tenha ódio, mas até chegar ao ponto de surgir o ódio e dizer assim: eu não quero mais essa pessoa para mim, muitas foram as feridas que foram sendo causadas e ferimentos profundos que levaram à ruptura. O prazer de Deus para a vida em família não está nos atributos físicos, não está apenas na sexualidade, não está apenas nos relacionamentos do estar junto, mas o prazer está na maneira como Deus cria a família, está no fato de saber que nós misteriosamente nos complementamos. E nessa complementaridade a gente descobre o prazer de acordar todos os dias e poder dizer um bom dia, de poder tomar talvez um café junto, ou de talvez os dois estarem atrasados e ter que sair correndo para trabalhar sem café. O prazer de dar risada das próprias tristezas e assim por diante. A busca egoísta pelo prazer vai levando à frustração. Quando eu entro num casamento sem entender o plano de Deus para o prazer de viver com uma outra pessoa, isso vai frustrando as minhas expectativas. Assim, a fala de Adão e a conclusão que ele chega, que somos uma só carne, revelam um nível de prazer e satisfação na vida familiar que não se alcança com boas intenções apenas, meu querido. Porque as boas intenções, elas vão nos abandonando com o passar do tempo. E aí tu percebe que o teu cônjuge, por mais que tu diga, não muda. E aí tu vai te frustrando. Para nós não nos perdermos no egoísmo e na nossa busca pelo prazer apenas, nós precisamos entender que o Criador precisa fazer parte da nossa vida em família. Nós precisamos fazer da nossa família um lugar de busca por intimidade e prazer, mas também de busca por aquele que pode nos proporcionar o verdadeiro prazer e a verdadeira intimidade, a verdadeira profundidade de relacionamentos, que é o Criador da família, Deus. Deus não criou a família para a nossa tristeza, para o acúmulo de frustrações. Não foi assim.
Eu fico muito triste quando eu vou, por exemplo, conversar com pessoas e elas dizem assim: o cara se enforcou. Mas como se enforcou? Se suicidou? Não, ele casou. Está se enforcando. Gente, é a visão completamente distorcida. Deveria ser algo prazeroso. Que bom que ele encontrou, ele e ela encontraram a sua metade. E quando a gente uma vez encontra alguém que é osso do meu osso, carne da minha carne, a gente descobre que com o passar do tempo só fica melhor. E quando a gente convida Deus para fazer parte disso, isso vai criando uma atmosfera, uma realidade de profundidade, de intensidade e de prazer. Daquela coisa de estar fora de casa um final de semana ou estar fora de casa por uma viagem de trabalho e sentir falta de casa. Queridos, o Criador, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele vai nos ensinar o que é prazer em família. Temos problemas? Com certeza teremos problemas. Temos lutas e dificuldades? Com certeza enfrentaremos lutas e dificuldades. Mas nós temos um Deus que continua nos lembrando que nós somos uma só carne, nós somos osso um do outro, e Ele quer nos ajudar a fazer a família dar certo. E aí, queridos, vem algo importante, a importância da bênção matrimonial. Eu vejo com muita tristeza quando pessoas simplesmente vão morar juntos e não buscam a bênção de Deus para a sua vida. Muitos não buscam a bênção de Deus porque Deus não tem mais importância na vida delas, é verdade. Para muitos Deus é um assunto antiquado. Mas muitos, inclusive que frequentam a igreja, eles frequentam a igreja, mas eles não buscam mais a bênção de Deus. E quando tu vai conversar com essas pessoas, a maioria delas dizem assim: é porque a gente não tem dinheiro para fazer uma festa. Queridos, a bênção matrimonial é completamente diferente da festa. A festa foi um jeito que acharam de ganhar dinheiro com o casamento dos outros. Simples assim. Mas a bênção matrimonial, ela é importantíssima. Eu fiz muitos casamentos já na vida, mas o casamento mais bonito e mais emocionante que eu já fiz foi um casamento muito simples, com uma comemoração muito pequena, mas intensa, alegre. Aquilo me marcou. Talvez esse casal querido esteja me assistindo nessa manhã. Não vou mencionar o nome deles, mas aquilo foi impactante para a minha vida. Foi muito impactante, muito impactante. Na simplicidade, a importância de saber estar sob a bênção de Deus. Mas então, por que a bênção matrimonial é tão importante? A bênção matrimonial, ela é importantíssima na nossa vida, não por causa de Deus, mas por causa de nós. Porque quem vive a sua vida de casado, passado a lua de mel, começa a descobrir que ganhar o pão de cada dia é difícil e que às vezes a gente tem uns enroscos, às vezes a gente tem uns estresses dentro de casa. E a gente precisa lembrar o que a gente prometeu diante de Deus, e a gente precisa lembrar que a gente recebeu a bênção de Deus para não viver a nossa vida e que Ele está conosco todos os dias. Queridos, a bênção de Deus é importante. E se tu não tem a bênção de Deus para a tua vida em família e tu vive junto com o teu cônjuge, eu quero te dizer que está precisando da bênção de Deus. Está precisando. Mas como agora na pandemia? A gente se reúne debaixo de uma figueira no meio de um pasto e a gente faz o casamento ali na boa, sem problema. Mas a bênção de Deus, ela é importante para a gente, para que a gente lembre o que a gente prometeu e lembre também que Deus prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. A tua família está ruim, meu querido? Tu está frustrado? Tu não tem encontrado prazer? Tu não descobriu ainda o prazer da coletividade que Deus pensou para a vida em família? Não pula fora. Não pula fora. Não desembarca desse ônibus. Tem jeito. Tem jeito.
Tem jeito quando a gente convida Deus para fazer parte da vida da gente, do casal. A gente encontra cura, a gente encontra restauração, a gente encontra reaproximação, a gente descobre que a solidão acaba quando a gente convida Deus para fazer parte da vida da gente. E sabe por que não vale a pena pular fora do casamento da gente? Porque a maioria pula fora de um para entrar no outro. Só que aí tu entra no próximo do mesmo jeito que tu saiu do anterior, sem mudar posturas, jeitos, e além de tu levar junto os teus problemas, e tu muitas vezes é o problema, tu ainda vai levar junto um monte de ex-sogra, ex-casa, e ex. Isso é só confusão. Queridos, Deus criou o casamento, a família, para o prazer coletivo, não individual. Esse mundo hedonista que a gente vive prega o prazer individual a qualquer custo. Se tu entrar com essa visão no casamento, tu vai te frustrar. Agora, se tu olhar para o prazer coletivo, aí sim, tu vai descobrir o prazer de viver a vida a dois. Em Jesus Cristo é possível a gente encontrar a alegria e o prazer coletivo da nossa vida em família. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o prazer coletivo, ele é um prazer duradouro. Porque à medida que a gente vai descobrindo e construindo a nossa vida, e a gente vai tendo prazer de viver a dois, e envelhecendo um ao lado do outro, vendo os nossos filhos crescerem, nossos filhos saírem de casa, nossos filhos formarem suas famílias, à medida que a gente vai descobrindo o prazer de toda essa dinâmica da existência humana, a gente vai entendendo também o plano traçado por Deus para a nossa vida em família. E se tu convidar Deus para fazer parte da tua família, tu vai descobrir que esse plano faz todo sentido. O que adianta alguém ter buscado o prazer individual a sua vida inteira e quando morre não tem ninguém para segurar a sua mão? Por quê? Porque viveu os seus prazeres, mas não construiu o prazer coletivo. Pensa nisso, meu querido. Deus abençoe tua vida. Deus guarde tua família. E que tu entendas que a máscara do hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer custo, ela não pode ser vivida na família de maneira individual. Mas o prazer se vive coletivamente, porque foi assim que Deus pensou. Quando Ele disse, acabou a solidão, e quando Ele entrega a Eva para o Adão, Adão estoura de alegria e diz, agora sim, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Deus criou a família para o teu e para o meu prazer. Poderíamos continuar essa nossa conversa ainda, porque talvez agora tu estejas em casa fazendo perguntas e dizendo, mas pastor, só eu quero que dê certo. É verdade, precisaríamos continuar essa conversa. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde a tua vida, guarde a tua família. Amém. Nós ouviremos agora uma segunda canção e depois então o encerramento do culto. Trazer a memória aquilo que me dá
Queremos ter um momento de oração, depois então o culto está encerrado. Te convido a orarmos. Senhor Deus, Tu sabes que a nossa vida em família muitas vezes é difícil. Tu conheces cada um, Senhor, que nos assistiu nessa manhã. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes a nossa vida em família é uma busca louca por prazer, prazer que a gente não encontra, porque a gente entende que o prazer é meu, quando na verdade o prazer precisa ser nosso. Senhor, ajuda-nos como casados, como famílias, a entender que precisamos também abrir mão do nosso egoísmo em busca de prazer coletivo. Obrigado, Senhor, que Tu criou a família para que nós sentíssemos um prazer de longa duração, um prazer de vida toda, o prazer de envelhecer juntos, o prazer de construirmos a nossa história juntos, com ou sem filhos, mas construirmos a nossa história juntos. Senhor Deus, ajuda-nos a entender que o prazer é uma construção da qual Tu queres participar, nos dando orientação, nos dando condução, nos dando condições de entender, Senhor, que sem Ti nós não seremos plenos, completos, nós não seremos cheios. Senhor, nós queremos pedir que Tu nos abençoes na nossa vida em família e nos inquieta e nos faz pensar se nós temos buscado o prazer coletivo ou o prazer individual. Senhor, Tu sabes quantas pessoas que nos ouviram nesta manhã e que estão frustradas nos seus casamentos. Senhor, que consigam entender que não é para ser assim, que Tu não pensou dessa forma, que Tu pensou, Senhor, o casamento como algo prazeroso, algo bom, algo belo, algo que complete, que nos encha de prazer e contentamento. Pai querido, ajuda-nos a entender os Teus planos para a nossa vida em família. Ajuda-nos a entender que o Teu plano é para uma vida inteira. Ajuda-nos a entender que o nosso cônjuge não é apenas alguém que entrou na nossa vida, mas é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ajuda-nos a entender que os nossos filhos não são apenas, Senhor, filhos, mas são também parte de nós e vêm para nos complementar e nos ensinar a viver uma vida em prazer ainda mais ampla. Senhor, entregamos tudo nas Tuas mãos, pedimos por esta semana que está pela frente, abençoa-nos, guarda-nos, cuida-nos. Entregamos também a Ti toda a situação de pandemia que temos vivido. Pai, nós clamamos e pedimos para que esse vírus venha a perder forças e que circule cada vez menos, infecte cada vez menos pessoas e cada vez menos pessoas venham a morrer por conta dessa doença. Senhor, nós ansiamos pelos nossos encontros presenciais, onde possamos nos abraçar, mas que bom, Senhor, que enquanto nós não podemos fazer isso, Tu nos presenteias com a Tua palavra, palavra que edifica, que desafia, palavra que nos inquieta, palavra que nos quer ensinar os Teus caminhos. Pai querido, nós entregamos tudo em Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, que a bênção de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja contigo e te acompanhe por onde quer que Tu fores. O Senhor esteja contigo, o Senhor abençoe a tua família e te permita sentir o prazer coletivo que é o plano dele. Em nome de Deus, amém. Um abraço, Deus abençoe tua vida, Deus guarde e cuide da tua vida e nos encontramos no domingo que vem com a última mensagem desta série. Ao sair de casa, use máscaras, mas ao voltar, 3 pontinhos. Deus abençoe e guarde a tua vida. Um abraço e até mais.